E neste nosso último bloco, como foi prometido a semana passada, nós trouxemos um debate sobre a questão do aborto, que é um tema bastante polêmico, e o Revista da Cidade, então, trouxe duas pessoas para estarem discutindo. Nós estamos aqui com a Flávia Tarifa, ela é professora do Departamento de Direito da UF e também do Núcleo de Estudos de Gênero e Pesquisa sobre a Mulher, da UF também, e a Shirlene Campos, que é do Núcleo Sérgio Maria de Nazaré e também do Albergue Judas Iscariote. E ela já esteve conosco também a semana passada falando sobre o suicídio, que foi um outro tema polêmico, e agora está aqui conosco para falar sobre o aborto. São duas pessoas que certamente têm visões diferenciadas sobre um mesmo tema. Antes de iniciarmos, eu gostaria de dizer que em 1990, o 5º Encontro de Mulheres escolheu o dia 28 de setembro como Dia Latino-Americano e do Caribe de luta pelo direito ao aborto, né? Além disso, o Brasil é campeão mundial em realização de abortos clandestinos, porque no Brasil é crime, compondo em torno de 10% de abortos que são realizados no mundo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, são mais ou menos 3 milhões de abortos realizados por ano no Brasil. Portanto, já não dá mais para a gente tratar o tema como se ele não existisse, né? E muitas vezes com hipocrisia. Mas vamos partir de uma realidade de fato, que é que milhões de mulheres realizam aborto por ano no Brasil e muitas morrem, inclusive, pela realização desses abortos mal feitos. E a partir desse ponto, então, nós trouxemos o debate, que é bastante oportuno para os telespectadores. Eu começo com a Flávia, questionando a ela um pouco sobre onde o aborto é legalizado e onde não é, se a legalização do aborto aumenta o número de casos, o número de abortos realizados e como é que ela avalia a questão jurídica. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, espectadores. Bom, o aborto, Cláudia, ele já, mesmo no mundo ocidental, quer dizer, nos tempos antigos, nem sempre o aborto foi crime. O aborto, né, na época antiga, em Roma antiga, ele sequer era tratado, quer dizer, sequer a mulher era agente, né, quer dizer, ele que irá se dizer do aborto. Então, essa é, digamos assim, que a gente pode propor a partir pós-Idade Média, que ele surge como um processo de pecado e, consequentemente, de crime, né? Bom, em termos mundiais, hoje a gente tem várias tendências. Você tem a tendência de que se permite o aborto apenas em casos de estupro e risco de vida, como é o Brasil e uma boa parte da América Latina. Você tem casos onde o aborto é permitido em causas chamadas sociais, que são, por exemplo, aquelas famílias extremamente pobres, tá? Que é o caso, então nesse caso o aborto não é crime, que é o caso da Inglaterra, o caso de Rússia, Japão, por exemplo. Tem países onde ele é crime, mas há perdão judicial por extrema pobreza também. Você tem os casos de liberação com data limite, que é o caso dos Estados Unidos, Inglaterra, que é com data limite, né, 3 meses, tá? Os Estados Unidos até 3 meses é considerado direito de privacidade da mulher, depois só com processo de autorização médica. Você tem casos onde só com autorização médica, que é o caso da Itália hoje. Na Itália, para você poder fazer um aborto, você tem que ter uma autorização médica, quer dizer, não é a mulher que decide, quem decide é o médico, em qualquer fase. E ele é tratado no Código de Saúde Pública, e não na esfera criminal, quer dizer, no Código Penal. Em termos de Código Penal, de direito penal, de repressão, e com as consequências de uma repressão, como no Brasil você tem não só no direito penal, mas no direito trabalhista, no direito previdenciário, que são penas extras, o Brasil está ficando basicamente sozinho, quer dizer, nesse apenamento extra que existe, né? O resultado disso é que o fato de que você tem um índice de aborto nas camadas mais pobres, que o fazem, até muitas vezes por causa da relação de trabalho, apesar da mulher ter hoje estabilidade provisória no emprego durante a gestação, quer dizer, não é porque ela está grávida que ela pode ser demitida, ela não pode ser demitida durante a gravidez, não pode, e até 4 meses depois, isso não acontece, isso não é realidade. Inúmeros empregados, ao saber que o empregado está grávida, demitem, né? E muitas delas, se perderem o emprego, vão passar fome, os demais filhos vão passar também. Então, elas praticam um aborto clandestino, um aborto denominado pela OMS hoje de inseguro. A partir de Cairo se definiu o aborto inseguro, que é o aborto praticado por pessoas sem os conhecimentos mínimos. E esse aborto foi condenado, né, que os países devem tomar medidas para evitar esse tipo de aborto. Então, nesse sentido, para que se evite o aborto clandestino, é que eu acho que deve haver uma política pública para evitar o índice de morte materna em função desse tipo de prática do aborto inseguro, que o Brasil, inclusive, ratificou o Acordo de Cairo e se comprometeu a evitar as práticas de aborto Nesse inseguro. caso, então, resumindo, no Brasil, o aborto é crime, sendo possível ser feito, só pode ser feito em casos em que a mãe corra risco de vida ou em casos de estupro. Só, e ainda assim, a gente tem que frisar aqui que
que isso depende de, por exemplo, no caso de estupro. Como é que se comprova? Quem diz que houve estupro? Só o Poder Judiciário. Não é um médico que diz que a pessoa foi estuprada. Quem diz isso é o Poder Judiciário. Então, para que o médico realize um aborto numa pessoa vítima de estupro, ele necessita também de uma autorização judicial. O juiz vai dar uma autorização. Agora, no caso de risco da vida da mãe, sim. Aí é o médico que define. O médico define, assume que havia risco e provoca o aborto. Mas só nesse caso. No caso de estupro, ele não pode fazer isso. Já volto em você, mas antes eu quero falar com a Shirlene. Shirlene, grande parte das religiões no mundo, uma boa parte das religiões, reconhece o direito das mulheres decidirem sobre os motivos que justificariam um aborto. Por exemplo, alguns ramos do protestantismo, judaísmo, budismo, algumas religiões orientais. No entanto, a Igreja Católica proíbe terminantemente a realização de aborto, inclusive em casos de estupro. A Igreja proíbe, apesar de na lei se constar que pode ser feito aborto em casos de estupro. Como é que você, uma religiosa, médium, espírita, avalia essa questão? Olha, em qualquer religião, eles respeitam a vida, porque no 5º mandamento, inclusive, fala, não matarás. E o aborto é um crime premeditado, é um crime frio, e muitas vezes esse crime é praticado por conveniência, por hipocrisia, para dar satisfação à sociedade, porque a pessoa não quer assumir o filho. No entanto, todas as pessoas, assim como nós que estamos conversando aqui, que tivemos direito à vida, essa criança, seja qual for a situação em que ela foi gerada, ela tem direito à vida. Não se pode matar friamente. E um médico que foi preparado para salvar a vida, ele não tem direito de usar os instrumentos dele, que é para ajudar alguém, para exterminar alguém, alguém indefeso, alguém que não pode falar, me deixa viver, eu preciso viver, eu preciso ser um doutor como você, eu preciso ser uma dona de casa como você. Então eu acho que o aborto é um dos mais bárbaros crimes e realmente eu sou radicalmente contra o aborto em qualquer situação. Inclusive em casos de estupro. Olha, eu conheci uma moça que foi estuprada. 3 meses depois, ela falou para o pai que ela estava grávida e contou que tinha sido estuprada e tudo mais. Hoje em dia, essa criança, ela é a alegria da família. Ela é um docinho. Então, a gente, realmente, um dos crimes também mais bárbaros é o do estupro. Mas eu acho que existem muitas situações que o médico pode ajudar a moça, se ela for e falar, eu fui estuprada, ela não escondeu, o médico tem recursos de fazer lavagens, de acidificar o útero de tal forma que ela não fique grávida. Então existe o tratamento antes da gravidez, perfeitamente antes da moça ficar grávida, mesmo em caso de estupro. Agora, o que eu acho realmente importante é que a pessoa saiba respeitar. Hoje em dia, se não estaria os leitos, 50% dos leitos dos hospitais de maternidade repletos de abortos, de mulheres que abortaram em risco de vida, se elas não tivessem cometido o aborto. Elas estariam saudáveis, elas estariam criando seus filhos, elas estariam numa situação muito boa. Por que que elas estão morrendo? Porque praticaram o aborto. Se elas tivessem dito sim à vida, em vez de dizer não à vida que está dentro de mim, ela não teria corrido o risco. Desculpa interrompê-la, eu vou ter que chamar o intervalo. Okay. A gente volta no segundo bloco para continuar essa reflexão sobre a questão do aborto. Eu vou para o intervalo e volto já já. Nós voltamos agora com o nosso debate sobre o aborto e eu coloco uma questão para a Flávia. São feitas várias campanhas por parte dos movimentos de mulheres no Brasil e no mundo todo e eu vou colocar aqui alguns slogans dessas campanhas. Gostaria que você analisasse tanto na perspectiva jurídica quanto na perspectiva dos movimentos femininos. Primeiro, elas colocam o seguinte, que nenhuma mulher deve ficar doente ou morrer por falta de assistência ao aborto. É um dos slogans. O aborto legal é um caminho para diminuir os riscos do aborto clandestino, porque milhares de mulheres morrem devido ao aborto clandestino. O custo para se consertar um aborto mal feito é maior na rede pública do que a realização legal do aborto.
Então, quer dizer, elas colocam muita vinculação de que a proibição do aborto está diretamente ligada ao controle da sexualidade e do corpo feminino. Ou seja, as mulheres reivindicam uma autodeterminação e autonomia sobre o seu próprio corpo, ao passo que o Estado intervém a todo momento colocando o aborto como crime. Como é que você avalia esse quadro? Bom, Cláudia, eu avalio o seguinte, que eu acho que a esfera da privacidade humana, ela tem que ser preservada do Estado a qualquer custo. Porque sempre que a gente abre uma brecha para o Estado invadir aqui, ele invade ali, ele invade depois, ele vai invadindo e vai tomando e a gente fica sem privacidade nenhuma. Então eu acho que a questão intraútero, intracórpora, ela é uma questão privada, claro que do casal, não estou dizendo que seja especificamente da mulher, daqueles que realizaram ato. Eu acho que a permissibilidade do avanço do Estado nessa esfera permite que a gente abra espaço para o Estado avançar em outras esferas da privacidade, como liberdade, como honra, como imagem, dignidade e tudo mais. Eu acho que a privacidade é um dos bens do indivíduo concreto que deve ser preservado do Estado e deve ficar ao nível de trabalho de conscientização. Eu acho que o Estado pode trabalhar com a conscientização perfeitamente, mas não com a penalização, com a conscientização, que não é meio de planejamento familiar. O aborto não é meio de planejamento familiar, isso é óbvio. Não é método contraceptivo. Não é método contraceptivo, não deve ser, porque ele causa uma violência no corpo feminino muito grande. Ele não pode ser método contraceptivo. Eu acho que a campanha educativa deve prevalecer. E acesso a esses meios. Exato, acesso aos meios, a métodos, campanhas educativas e tudo. Agora, partindo daí para que o Estado vai gerir e punir, e dessa punição gerar outras consequências, tais como a clandestinidade, da clandestinidade à morte, eu não acho que seja uma medida legal e eficiente, socialmente eficiente. Não é uma medida legal e eficiente. Uma medida legal e eficiente é campanhas de conscientização, políticas públicas, esclarecer as mulheres que existem excelentes meios contraceptivos que ela pode utilizar e que ela não vai se violentar, que o aborto é um processo violento, fisicamente falando, psicologicamente falando, ela vai se traumatizar por aquilo. Quer dizer, a conscientização tem um efeito diminuidor do aborto que a criminalização não tem. Quer dizer, transformar em crime não tem a consequência de diminuir o índice de aborto, mas conscientizar tem o efeito de diminuir. Então eu acho que a medida legal que o Estado tomou não é eficiente. Você acredita então que o aborto deve ser entendido como política pública? Política pública. Problema de saúde pública e não problema criminal, caso de polícia. Porque não resolve. Se tivesse resolvido, tudo bem. O que eu acho é que não tem diminuído os índices de aborto e, consequentemente, os índices de morte. Então eu acho que o Estado devia adotar um outro modelo para diminuir o aborto. Eu acho que deve ser diminuído os índices, porque é violentíssimo. Física e psicologicamente ele é violentíssimo, né? Chilene, nós sabemos que a Igreja Católica é contra o aborto, mas ela não é homogênea. Nós temos, por exemplo, um grupo que se chama Católicas pelo Direito de Decidir, que começou nos Estados Unidos e hoje está difundido por todo o mundo, que inclusive tem como sua expoente máxima a freira e teóloga Ivone Gebara, que defende a legalização do aborto pelo simples fato dela ter trabalhado com mulheres de periferia e ter verificado que as mulheres pobres são as que sofrem com a realização de abortos mal feitos por utilizarem os meios os mais variados e mais deprimentes, né? Agulhas de tricô, chazinhos, citoteca, etc. Enquanto que as mulheres de renda mais alta realizam o aborto de uma forma que elas não sofram as consequências, não há sequelas por parte dessas mulheres. Tendo em vista isso, ela entende que legalizar o aborto é defender a vida de milhares de mulheres. E ela foi, inclusive, excomungada pelo Papa e ficou agora, vai ter que ficar 2 anos sem publicar nada, artigos nenhum, e sem poder falar publicamente sobre o tema. Né? Mas é uma freira e é teóloga e coloca a questão de direito à vida, já que vivemos numa sociedade abortiva, no sentido de que não há políticas públicas, há uma violência muito grande contra mulheres, a questão da renda, algumas têm, outras não. Então ela é a favor da legalização do aborto. Sendo freira, como é que você avalia isso? Acha que é uma contradição? Olha, o Espiritismo também é contra o aborto e eu dei todo o apoio ao Papa, e pena que ele não saiba disso, de ter realmente impedido essa mulher durante algum tempo de falar, porque ela está defendendo a vida das mães e as crianças. Na periferia, eles alegam, já tem pobre demais, vai nascer marginal, mas gente, o pobre tem tanto direito de nascer como o rico. E os riscos que a mulher corre, mesmo num hospital muito bem aparelhado, são os mesmos, são imprevisíveis os riscos do aborto. Agora, eu acho assim, com esse processo que está havendo agora de talvez legalizar o aborto em caso de deficiência física, eu acho um absurdo, porque se uma mulher tem um filho e esse filho é acidentado num acidente de automóvel
e ele fica deficiente, ela não manda matar o filho dela. E nos casos de anencefalia, por exemplo, crianças fetos que estão no útero da mulher e estão sem cérebro? Isso é o que mais me assusta, porque eles vão matar a pretexto de que a criança é deficiente. Então nós vamos nos reportar à época também do Hitler, que queria um povo ariano, uma raça bonita, uma raça inteligente. Então por que essas pessoas deficientes não têm direito de nascer? Segundo os conceitos espíritas, cada pessoa reencarna para resgatar determinados débitos. E essas pessoas que nascem sem cérebro nessa encarnação, foram pessoas que usaram em encarnações anteriores o cérebro de maneira inadequada. Às vezes, quem sabe, até defendendo o aborto. Então agora estão lá para poder nem pensar sequer. Como eu tenho na minha instituição muitas crianças que são portadoras de anencefalia e microcefalia, e elas são muito amadas, elas são crianças que respondem com sorriso, parece assim, a alma parece escutar quando a gente fala, a gente embala, choram, quando você aconchega no peito, elas calam. Então a alma, tem uma alma brigando naquele corpo. Aquele corpo não é massa, não é boneca de plástico. E nos casos, por exemplo, nós sabemos que em muitos países do mundo, na ex-Iugoslávia, no Haiti, o estupro é usado como arma de guerra, até para limpeza étnica. Terrível. Como é que você avalia isso? Essas mulheres teriam o direito ao aborto, ou você acha que nem nesses casos, onde o estupro é usado como arma de guerra, essas mulheres devam ter o direito ao aborto? Como eu já disse, existem assim muitos recursos para a mulher não engravidar. Claro que na guerra elas vão poder usar poucos desses recursos, né? Não vão poder procurar um médico. Mas mesmo assim, em qualquer situação, eu sou a favor da vida. Seja qual for a situação, eu sou a favor da vida. Bom, nosso tempo está se esgotando, eu queria então pedir as considerações finais, assim, 15 segundos para cada uma, por favor, para a Flávia primeiro e depois para a Shirlene. E vocês conferem enquanto a Flávia fala o telefone dela, pelo vídeo, e o da Shirlene também, para aquelas pessoas que queiram tirar maiores informações, porque infelizmente o nosso tempo é muito curto para tratar de um tema tão polêmico. Bom, como consideração final, eu queria dizer o seguinte, que eu acho que a gente tem que defender sempre o direito à liberdade, o direito à privacidade, e que o Estado, nesse processo, ele deve interferir como um agente de conscientização, como um agente de impedir consequências graves, mas nunca como um agente intromissor, agressivo e violento. Então eu acho que a intromissão do Estado via punição não é uma intromissão eficiente e é uma intromissão na esfera da privacidade. Por isso eu acredito que o aborto deve ser legalizado, mas deve haver campanhas públicas para evitar a utilização dele como meio contraceptivo. Obrigada, Flávia. Shirlene? E eu quero falar com você, telespectadora. Se você estiver com algum drama, se você estiver prestes a cometer o delito do aborto, deixa teu filhinho nascer. Deixa, porque você sofrerá muito menos conflitos. Você terá, às vezes, surpresas que Deus nos reserva todos os dias, porque todos os dias Deus muda o destino. Não mude o seu destino para pior cometendo um crime. Deixa teu filho nascer e seja feliz. Muito obrigada, então, às duas. O tema certamente não se esgota aqui. E lembro a vocês que amanhã nós começamos a partir do programa Flash com a Mauri Júnior, com um horário novo. Muito obrigada, boa tarde e até amanhã.